Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nossa amada Mãe Maria, que nos acompanha neste caminho do tempo do Advento, nos congrega aqui na comunidade orante ao seu redor, para nos deixarmos iluminar ao proclamar a palavra santa de Deus. O caminho de nossa experiência de fé é enriquecido hoje, neste dia, no caminho do tempo do Advento, com a celebração do dia de São Francisco Xavier, missionário jesuíta na Ásia, com a interpelante reflexão que tomo do decreto do Concílio Vaticano II a respeito da missão para fora, para os outros, sobretudo para aqueles que estão mais distantes. É sobre a atividade missionária da Igreja, pois São Francisco Xavier é um exemplo. Cada discípulo de Cristo tem sua parte na tarefa de propagar a fé. Mas Cristo, Senhor, apesar disso, sempre chama dentre os discípulos aqueles que Ele mesmo quer para que estejam com Ele e os envie a pregar aos povos. Quando Deus chama, deve o homem responder-lhe de tal modo que, sem mesmo atender à carne e ao sangue, se ligue de corpo e alma à obra do Evangelho. Mas não pode dar essa resposta sem o estímulo e o robustecimento do Espírito Santo. Ao ser enviado, entra na vida e na missão daquele que esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo. Por isso deve estar preparado a dedicar a vida à sua vocação, a renunciar a si e a tudo que até então considerou seu e a tornar-se tudo para todos. Anunciando o Evangelho entre os povos com confiança, torne conhecido o mistério de Cristo, em cujo nome exerce sua delegação. Nele ousará falar como convém e não se envergonhará do escândalo da cruz. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amado irmão, amada irmã, o tempo do Advento chama-nos a fecundar esta experiência de amor do nosso encontro com Ele, que vem ao encontro de cada um de nós. Assume a nossa pobreza, vem ao nosso encontro, para nos fazer participantes da força do seu amor. E Jesus faz isso de modo profundamente amoroso, dedicado, oferente. Por isso, nesta passagem do Evangelho narrada por Lucas, ele exulta no Espírito Santo e louva ao Pai por reconhecer a beleza desta experiência na qual somos todos nós introduzidos e somos todos convidados a participar. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Ele reconhece que a nossa pequenez é, de fato, elevada exatamente pela força do amor de Deus. Somos chamados a participar da intimidade de Deus, porque somos seus filhos e filhas, portanto, qualificando o nosso humano espiritualmente. Ninguém conhece, diz o Senhor, o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e a quem Ele o quiser revelar. Jesus vem ao nosso encontro para nos revelar o amor do Pai e assim compreendermos a nossa condição tão ferida, exatamente por nossa indignidade, por nosso pecado, por nossa fraqueza. Por isso Jesus adverte os discípulos a respeito deste tempo da sua presença amorosa, como esse tempo do Advento liturgicamente nos convida a viver de modo mais profundo para recuperarmos sensibilidades perdidas
e percepções que fugiram e se distanciaram de nós. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo, profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Vale, meu irmão, minha irmã, aqui agora acolher a inquietante interpelação neste dia de São Francisco Xavier missionário, que encontramos nas cartas dele a Santo Inácio. Ele disse: veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, particularmente a de Paris, e por toda a parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: como é enorme o número dos que, excluídos do céu por vossa culpa, se precipitam nos infernos. Quem dera que se dedicassem a esta obra com o mesmo interesse com que se dedicam às letras, para que pudessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Só a força do amor nos faz. Apenas o conceito, apenas informações não nos impulsionam. Ajudam-nos, mas não nos impulsionam na direção e com a força amorosa que devemos realizar a missão, por sermos dignos de participar deste caminho do Senhor. Ele nos vem ao encontro. Caminhemos com a amada Mãe Maria ao encontro dele, para que a nossa vida, por sua presença, seja iluminada. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira